Really can't make this shit up right now, guys. Look at that. They're doing something. Look at that. I'm busy. What is it? Be careful, be careful. What is that? But that could be a satellite. That could be a satellite. Oh, what the? Dude. ¿Se apagó? No, ahí está, viste, como que va girando y siempre en el ¿Viste? mismo lugar, vuelve para atrás, mirá. ¿Viste? ¿Qué carajo es eso, vos? Como que va girando. Siempre en el mismo lugar. Mirá, viste, como que viene más atrás. Te buscan, Zuli. Mirá la luz más atrás, mirá. Nesses últimos dias aí, basicamente a internet foi irradiada com um monte de informações sobre naves alienígenas, a história dos balões chineses aí, Estados Unidos derrubando o OVNI, um monte de coisa. Pessoal, infelizmente a gente vive num mundo onde não dá nem para acreditar mais nas informações que você vê por aí. E antes de eu entrar no assunto que eu vou falar sobre essa questão, eu tava navegando por um site aqui que fala do assunto e tal. E aí, tipo assim, eu vendo aqui, falando das raças que tentam conquistar a Terra. Cara, tem uma porrada de raças que tentam conquistar a Terra aqui pra dominar tudo isso daqui. E basicamente, eu lendo aqui a notícia, tem raças aqui que não tem nada a ver com dominação. Por exemplo, tá falando aqui de pleiadianos. Cara, pleiadianos não tem o mínimo interesse em querer dominar ninguém, cara, já começa por aí. Aí aqui a gente fala de lirianos também, veganos, falando de arturianos. Meu Deus, cara, de onde é que esses caras tiraram que arturiano quer dominar a Terra? De onde é que esses caras tiram isso, cara?
É muito complicado hoje, né? A gente vê pessoas que não conhecem muito do assunto e querem colocar um monte de coisas aí que não tem cabimento nenhum. Uma pergunta que me fizeram esses dias, né? Que tipos de experiências eu havia tido na vida, né? Nessa minha vida eu já tive experiência com seres arturianos, draconianos, Grace, e tive recentemente uma experiência com um felino. Tem muitas pessoas que elas querem ter as experiências, mas é aquele velho ditado: você está preparado para isso? Tem que estar preparado. Você realmente quer isso para sua vida? Muitos vão me chamar de louco, né? Se dentro da minha própria casa já me chamaram de louco, imagine lá fora, né? E aí quando eu fico vendo esses vídeos aqui, falando de OVNIs aqui, OVNIs ali, OVNI não sei aonde, que os caras derrubaram, que os caras fizeram não sei o que. Pessoal, vamos voltar lá na época do incidente de Roswell lá. Eu já vi notícias oficiais da época dizendo que a Força Aérea tinha encontrado destroços de uma nave alienígena. Na atualidade, eu já vi pessoas dentro de meios jornalísticos dizerem que a Força Aérea havia derrubado uma nave alienígena, se referindo ao mesmo incidente de Roswell. Então, só para você ver que a história é deturpada, né? A gente tem que colocar o seguinte aqui: a gente está lidando com raças que têm tecnologias e um conhecimento muitíssimo superior ao nosso. Lembre-se que nós, seres humanos aqui, presos nesse meio físico, se a gente usar 7% da nossa capacidade mental, é muito. Uma pessoa aí que tenha uma dedicação maior, que estuda, se capacita, forma-se intelectualmente, e quando eu digo que estuda e se capacita, não é só no meio da formação dela não, tá? É na pluralidade de conhecimentos, de tudo. Então essa pessoa, né, se ela também se dedicar à espiritualidade, se meditar, procurar desenvolver a mente, eu diria que ela consegue chegar aí a uns 10% de utilização da mente dela. Isso daí é uma capacidade que é possível. E aí vem umas pessoas e publicam uns vídeos aí, começa a soltar um vídeo e outro, e diz que os Estados Unidos derrubaram um OVNI e não sei o que. Eu não acredito nisso. E se você acredita, você está sendo enganado. Porque essas matérias, elas são veiculadas justamente para deturpar a informação de fato. Primeiro, você acha realmente que seres de alta capacidade tecnológica e conhecimento e moral, principalmente, você acha que eles vão se deixar ser derrubados por uma raçazinha que tem um ego lá em cima, que se acha a única do universo e dotada de todo o conhecimento? Eu já falei aqui, se eu não falei aqui, se foi para alguém, eu vou repetir novamente. Lá fora, para as outras raças, para os outros seres, nós somos motivos de piada, gente. Nós somos motivos de piada. Lá fora, nós somos vistos como os seres únicos do universo. Nós vivemos num planeta de alta complexidade, onde a vida se propaga, mas infelizmente o ser humano que pisa nela não tem o mínimo da moral. Porque se fosse assim, cara, olha a África ali. Quantas vezes eu já falei isso aqui? Quantas coisas mais problemáticas nós temos aqui no planeta para resolver, e os caras estão querendo ir lá para Marte para poder, né, construir uma atmosfera por lá. E aí bota na sua cabeça que o efeito estufa está destruindo o planeta, que a camada de ozônio tem um buraco imenso que você vai morrer aqui daqui a algum tempo. Então assim, aí vem o cara com essas baboseiras dizer pra gente que um OVNI foi derrubado. Cara, põe uma coisa na sua cabeça. Aqui por fora, ao redor dessa atmosfera, tá cheio de nave aqui, hein? Outro dia eu tava conversando com uma pessoa que eu falei: cara, se você quiser ver, você vai ver. Ao menos uma vez na vida, cada um de vocês já tiveram experiência de ver algum OVNI por aí. Mas eu tô falando de OVNI de verdade, não é esses vídeos mentirosos que a gente vê aí na internet, que quando eu vou analisar, cara, dá nitidamente pra ver que é montagem. Eu tenho uma série de vídeos aqui que eu recebo, de vídeos que eu vejo, de às vezes depoimento que as pessoas me mandam, de foto. Eu tenho uma série de fotos aqui que um dia eu vou deixar para preparar um vídeo e eu vou mostrar para vocês. Quando você olha com os olhos do seu lado espiritual, com os olhos da mente, você vai ver muito mais coisa do que os seus olhos físicos podem te mostrar. Então assim, não se deixe enganar, cara. Eu já falei aqui, vou repetir de novo. Esses seres de outros mundos, eles andam entre nós, eles falam com vocês aí. Às vezes você encontra por ele, passando por ele na rua, e você não vai saber que é. A não ser que você tenha uma mediunidade aflorada, que você tenha uma capacidade intelectual de perceber isso.
Se você tiver a capacidade de olhar com os olhos da mente, você vai ver. Essa semana eu tava conversando com uma pessoa que me passou um relato aqui, e eu falei, cara, isso é verídico. Ele, mas eu nunca conversei isso com ninguém porque as pessoas riam de mim. Eu falei, cara, não tem que se acanhar. Se isso foi revelado para você, se você teve acesso a isso, é porque você precisava saber disso. E isso acontece com muitas pessoas. Eu mesmo, aqui onde eu moro, quantas vezes eu já vi. Aqui na rua de casa tinha uma pessoa que era muito próxima de mim, a gente conversava muito. Quando eu começava a contar umas histórias pra ele, cara, quantos fenômenos a gente já viu ali na casa dele. Outro dia eu tava aqui sentado aqui vendo uns vídeos, escutei na minha cabeça assim, vai lá fora olhar pela janela. Quando eu saí lá de fora tava passando um bólido de luz aqui, branca, bem aqui num lugar onde não passa avião, não passa nada. Eu peguei o meu celular, tentei filmar, mas não pegou nada. Então assim, muitas das vezes é melhor você apreciar aquilo que você tá vendo, né, do que tentar registrar. Eu já falei num outro vídeo aí da playlist do Liberte-se. Eu vejo todos os vídeos que as pessoas me mandam, de amigos próximos que me mandam vídeos, que vai pegando de um de outro e me manda para eu fazer uma avaliação. Eu digo para vocês que 90% dos vídeos que eu vejo é tudo montagem. No outro dia que eu tava vendo um vídeo aqui, cara, nítido que a pessoa pôs até um tripézinho e ficou no meio da rua para filmar. Aí eu te pergunto, se eu for comparar isso com gravações reais mesmo, você vai ver que não tem tempo de você pôr tripézinho. Quando a coisa acontece, cara, se você quando conseguir começar a gravar, o negócio já foi embora já. E eu já falei aqui várias vezes, se você, na maioria das vezes, tiver um intuito de querer gravar, é aí que você não vai conseguir mesmo. Na maioria das vezes que eu presenciei coisas do tipo, eu não consegui gravar. E na maioria das vezes em que eu estava lá disposto, tal, tranquilo, sem preocupação nenhuma, eu acabei vendo as coisas. Eu vou contar um relato aqui de quando eu morava em Porto Velho. Lá, para quem aí era leitor da revista UFO, é uma região onde mais tem fenômenos ufológicos aqui no Brasil. E eu estava num finzinho de tarde, sentado na área da minha casa, e assim, quando o crepúsculo estava finalizando, que já estava escurecendo, eu vi um bólido todo branco, com umas luzes coloridas e ele girando de um lado para outro, em 360 graus, passou por cima do nosso bairro e foi embora. Não fazia barulho, não era nenhum avião, não era helicóptero, simplesmente passou e foi. Outra época, eu fazendo uma viagem para Cuiabá, eu também tive a mesma experiência, só que foi bem diferente, que eu estava viajando, eu costumo gravar geralmente as minhas viagens, e eu peguei um bólido passando sobre a cidade de Cuiabá ali. Então assim, muitas das coisas que você vai presenciar, você vai pegar de supetão, não tem nada planejado. Se você querer subir numa montanha, vou ficar aqui para gravar os efeitos aqui, você não vai conseguir. É uma chance que você vai ter em 1 milhão para você conseguir fazer uma gravação perfeita, assim, que vai trazer uma fidelidade, né, das informações que você vai estar vendo ali. Então assim, qual é o intuito desse vídeo? Mostrar mais uma vez para vocês, porque eu já falei isso, vou repetir de novo, não acredite em todos esses vídeos que vocês veem por aí. Ninguém nessa terra tem capacidade tecnológica para dizimar nenhum dos seres que estão lá fora. Põe isso na cabeça de vocês, tanto os maléficos quanto os benéficos. Tanto aqueles que querem destruir tudo isso daqui, tomar isso aqui e botar a gente tudo como escravo, que quer usar a gente como safra de alimento, quanto os que são benevolentes, aqueles que estão lutando para manter a nossa liberdade, né, nosso livre-arbítrio, a nossa evolução espiritual, né? Não existe nada aqui na Terra com essas capacidades. Eu vou dizer para vocês, como eu já disse o ano passado, eu sei que coisas vão acontecer em breve, eu não tenho como precisar que dia vai ser, quando vai ser, como vai ser. Mas uma coisa eu digo para vocês, quando esse dia chegar, você pode ter certeza que tu vai estar aí no seu trabalho, você vai estar aí na sua casa, seja onde for, você vai ver com seus olhos físicos, todos eles lá em cima. E até mesmo aqueles que talvez nem enxergam, nesse dia vai enxergar eles descendo lá em cima. Isso não vai ser segredo para ninguém. Quando eles realmente descerem aqui, todos vocês vão ver. Todos, sem exceção. Eu não preciso nem dizer quais filmes aqui já mostraram isso daqui. A espiritualidade fez questão com que essas pessoas que fizeram esses filmes tivessem essas presenças em desdobramento para entender como que seria.
Então, não se engane de achar que isso é uma exclusividade de um país ou outro. Isso aí meramente é a guerra de informação, né? Cada um quer chamar a atenção para si. E eu já falei para vocês, quanto mais essas grandes potências fazem algo para chamar a atenção, é para esconder alguma coisa que está sendo feita em algum outro lugar. Aí passa daqui uns dias a gente vai descobrir alguma coisa aí, muito merda que o ser humano está fazendo por aí. Então não se deixe enganar. Siga firme comigo, entenda que todas as informações que eu passo para vocês são informações para abrir os olhos de vocês. Aí cabe a vocês, né, analisar e interpretar se aquilo que eu digo para vocês faz sentido ou não.